Olá, tudo bem? Então, você está aqui para saber como pode reprogramar o cérebro para receber novas informações. Então, vamos lá? Pois bem, nosso cérebro é um computador super poderoso que nenhum ser humano é capaz de criar. Apenas o próprio Criador, Deus, fez dessa forma e às vezes a gente não tem noção do poder de informações praticamente são armazenadas infinitamente. Então, vamos lá, alguns comandos, né, que podemos dar a essa máquina. Você está vendo um assunto lá, seja na sala de aula lendo, o professor lá, você como tarefa de professor, vamos dizer assim, né, o meu foco maior para os professores é ajudar os alunos, está explicando um assunto e dentro tem uma palavra difícil de entender. Aí você tem, opa, que é isso, hein? Que significa isso? O que significa essa palavra? Então, tem que ajudar o próprio aluno, fazer dessa forma assim. Então, isso, aí fala a palavra, pode falar mentalmente, significa isso. Então, isso é isso. Então, toda vez que vê uma palavra, ou um termo, uma expressão que não conhece, programa o cérebro para gravar de uma forma reconhecido. Então, tudo que foi ensinado também na sala de aula, a gente precisa gravar. É igual um computador. Você está digitando um monte de coisa lá. Se não tiver salvamento automático, os mais modernos têm. Se não tiver conectado lá no servidor para salvar automaticamente, onde for, apagou a luz, foi desligado, perdeu tudo. O cérebro é mais ou menos isso. Por isso que às vezes a gente não lembra do que foi estudado. Você está lendo, 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 você entra quase no modo piloto automático, modo ali, né, avião, se desliga, se dispersa, mas como que faz isso? Terminou de ler, o professor terminou de explicar um simples tópico, um subtópico, um pequeno tópico. Busque armazenar, gravar na mente. Como pode gravar na mente? São gatilhos, são comandos. Então, terminou, sem olhar para o assunto, sem olhar para o conteúdo, pensar ali mentalmente. Então foi falado isso, isso, isso. Se esquecer alguma palavra, consulte, mas force a entender o que significa aquele termo. Por exemplo, eu estudei isso, alguma coisa sobre isso, mas que. Porque você vai estar programando o seu cérebro, né? No começo vai doer, né? Sem dor, sem ganho, né? É a máquina também enferrujada, mas com o tempo vai ser um hábito automático. Então, sempre estudando um assunto ali, o professor explicando. Então, o professor também tem essa função de explicar o que é aquilo que o senhor está falando. Então, estou falando disso, disso, disso. Às vezes dá tanta volta, mas não explicou o que é aquele assunto, o que é aquilo. Então, umas perguntas o que é? Aí, se você está lá lendo um livro, um material, você tem que começar a ser igual detetive, tentar descobrir, primeira coisa, o que é aquilo? Você vai lendo rapidamente, vai tentar descobrir ali no texto o que é aquilo. Agora descobri o que é. Entendi. Gravei mentalmente. Então, isso significa isso, mas com as suas próprias palavras. Ah, então isso é isso, isso. Tá, agora eu quero saber para que serve. Né? Aí eu vou ter que ver lá. Então, o professor também tem essa tarefa de explicar o que é e para que serve. Não adianta saber o que é e não saber para que servir, não saber como aplicar, como usar. Então, isso serve para isso. Então, se serve para isso, como que eu vou usar? Aplicar. É o terceiro passo. Então isso vai aplicar. No final da aula, sempre faz esse exercício de memorização, esse comando. Foi falar dessa palavra que eu não sabia. Se esquecer, volto também. Anota aquela palavra. Tente anotar de uma forma também que separadamente tem a resposta que você possa cobrir com a mão ou não ver a resposta, tentar pensar para ver se você aprendeu bem. Então, final da aula, então tem sempre aquele momento de gravar. Então, são comandos de reconhecer a mente, reprogramar. Por exemplo, uma coisa programada na mente também é você receber alguma coisa por fé, ou seja, acreditar sem ser verdade. Alguém falou que você é incapaz, você mesmo se auto-intitulou que não pode. Então, vamos reconstruir esse pensamento. Né? Eu fui feito, teve um Deus que me criou,
todos somos iguais, capazes de fazer isso. Então vamos reconstruir nosso pensamento com aquilo que seja bom, né? Se você, é um momento, como eu falei, o aprendizado está diretamente ligado às emoções. Se você tem emoção ruim, bloqueou. Se você, no seu pensamento, seu sentimento, sua convicção, a sua fé, você diz que você não é capaz, você não vai ser capaz. Então tem que reconstruir. Ó, eu posso fazer qualquer coisa que qualquer um pode fazer. Se ele consegue, eu também consigo. Claro, você não vai ser tão bom, às vezes imediatamente, como você queria, mas você vai estar avançando. Então, é cientificamente comprovado que qualquer um pode aprender qualquer coisa se for treinado, se for instruído, for, tiver o esforço e o ensino correto. Ah, como eu falei, não é do dia para a noite. Um grande atleta não se transformou em atleta do dia para a noite, são anos de treino. Um grande gênio não se transformou no conhecimento que ele tem do dia para a noite. Ele foi muitos erros até conseguir o primeiro acerto. Mas basta um acerto e você não vai esquecer mais. E até quanto mais treino, mais erros, isso causa emoções espero que te deixe mais forte e mais desejoso de vencer. E quando você conseguir, você vai lembrar tudo isso e você vai marcar, não vai esquecer, né? Já viu uma coisa que você erra, testa e não dá certo? Fica gravado. Então você já sabe uma maneira que não deve ser feito e a maneira que deve ser feito. Tá bom?